próxima palestra, eu vou convidar o João Orestes Schneider Santos. Se você puder, Orestes, por favor, toma posição aqui também. Eu vou me deslocar para o lado aqui, mas juntos, né? O Orestes um minutinho. Bom, o Orestes, ele é geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, embora vive 34, 35 anos já aqui no Amazonas, dividindo o período, metade do período aqui na Amazônia e outro período um pouquinho mais longe, na Austrália. Exatamente. Você também era. Foi especialista em sensoramento remoto nos Estados Unidos. Ótimo. Porque o teu resumo que você me mandou já não é tão resumo assim, né? Já é um passo muito, muito largo, né? Mas, através da CPRM, que nós tivemos a oportunidade de conversar, também trabalhou no projeto na época, né? Também foi secretário aqui no estado do Amazonas, né? Secretário de Planejamento, e hoje é diretor-presidente da Fertilizantes da Amazônia, FASA, que traz para nós. Eu acho extremamente importante e foi selecionado, escolhido, e muito obrigado, viu, Orestes, por aceitar o nosso convite, porque ele aborda um projeto que também pega fosfato, potássio, mas de uma dimensão que eu acho que é mais de médio porte, né? não de investimentos tão grandes quanto são os outros que nós vamos abordar. Ou seja, a gente consegue pegar dois tipos de movimento, né? E dois tipos também de investimento, nível de para abordar. Eu acho que é fundamental também essa complementariedade, né? Obrigado, viu, Orestes, por participar junto com a gente. Muito obrigado, Busato. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que, desde a década de 70, o setor fertilizantes no Brasil estagnou completamente. Nós não tivemos nenhum grande avanço em nada, nem na produção, na redução das importações, etc. E tivemos problemas sérios na década de 20, nos anos 2016, 2014, né? Porque houve até uma época, senhores, em que foi proibido requerer áreas para potássio e para fosfato. Uma orientação presidencial que durou quase 2 anos. Né? Então, eu vou mostrar mais adiante que nós perdemos 1 ano e meio com isso, nós tivemos que desistir das nossas áreas de fosfato, requeridas para fosfato, e requerer alegando bauxita. Aí nós conseguimos avançar e ter os alvarás. Então, são entraves, né, que correram pelos bastidores, mas que representam atrasos, somatórios de atrasos, de problemas, de entraves, etc. Eu vou mostrar rapidamente isso. Eu gostaria de começar a apresentação. Isso aqui. Vamos começar pelo primeiro? Bom, enquanto isso, eu vou adiantando algumas considerações, né? Eu considero que, desde a década de 70, quando foi descoberto o potássio da bacia do Amazonas e foi descoberto o fosfato da bacia de Patos de Minas. Então, desde então, o Brasil não teve nenhuma descoberta significativa de fertilizantes, né? Várias ocorrências pontuais de carbonatito aqui, carbonatito ali, mas nada importante. O nosso projeto, ele contempla uma bacia inteira, é uma bacia fosfática inteira. E a nossa expectativa é que essa bacia
ela possa resultar em várias minas de fosfato. Nós estamos trabalhando em 2 alvos, né? E vamos submeter nosso relatório de pesquisa à ANM já em 2022, e a expectativa é que se possa produzir fosfato já no final de 2023. O nosso projeto é conduzido pela FASA, Fertilizantes da Amazônia, que é composta por mim, por um outro geólogo colega e mais 4 empresários aqui de Manaus. É muito difícil, o empresariado brasileiro como um todo, talvez só em Minas Gerais não seja assim, né? Ele não tem muita afinidade com mineração. Então, é um trabalho muito difícil você captar investidores, né, como foi para o nosso projeto. Mas, felizmente, alguns empresários locais têm mais visão, etc., e nos ajudaram a organizar a FASA. Opa. Então, aí nós vemos as principais descobertas de fertilizantes no Brasil, desde 46, né? O potássio lá de Sergipe, depois Fazendinha pela Petrobras no Amazonas e Patos de Minas pela CPRM em 78. Então, depois dessas descobertas, eu acho que a única descoberta assim, significativa mesmo é a bacia Jatuarana, o fosfato de Apuí. Aqui é a constituição da nossa diretoria, né? Nós temos o outro colega geólogo aqui, e os outros 4 são empresários aqui do Amazonas. Bom, eu vou começar meio que de trás para diante, eu vou mostrar logo quais são os grandes destaques do nosso projeto, né? Primeiro, bom, é a principal descoberta de fertilizantes no Brasil desde 78. Além disso, o nosso fosfato é sedimentar, não é carbonatítico, né? Ou seja, ele é de melhor qualidade, ele é mais solúvel e ele vale um pouco mais do que o fosfato de carbonatito, né? Então, o Brasil, vamos botar um parênteses aqui, o Brasil é o único país do mundo onde a maior parte do fosfato produzido vem de carbonatito e não vem de bacias sedimentares, né? Então, praticamente 70% ou mais de todo o fosfato do Brasil é carbonatítico, né? Bom, a localização geográfica, né, é na Amazônia, né? Quando às vezes a gente diz é na Amazônia, muita gente pensa que é no outro planeta até, né? Não, é numa área que tem infraestrutura, é na Transamazônica e perto da região que é a maior consumidora de fertilizante do Brasil, que é o Norte de Mato Grosso, né? E, além disso, né, a principal área agrícola do Amazonas é a região de Apuí, no sul do estado. E também fica relativamente próximo de Rondônia. E, principalmente, né, o nosso projeto não tem nenhuma interferência com áreas protegidas ou restritas, áreas indígenas, etc. Então, não há nenhuma. Eu sei que a Potássio do Brasil até hoje está enfrentando problemas, né, com essa situação, né? Bom, a gente acredita que pelo menos Amazônia e Rondônia podem se tornar autossuficientes com o nosso fosfato. E isso vai reduzir muito as importações de fosfato de Mato Grosso. Aqui é importante perceber que o estado do Amazonas é um estado extremamente privilegiado. Eu não conheço nenhuma província no mundo que esteja na situação favorável como está o Amazonas. O Amazonas tem um gás que não é ideal para produzir energia. Por que ele não é ideal para produzir energia? Pode produzir energia, como está produzindo, porque ele tem 14% de nitrogênio, né? Então, uma fonte natural de nitrogênio aqui dentro do estado, né? E nós temos 3 jazidas medidas de potássio, cujo valor, hoje em dia, quer dizer, Altazes, Fazendinha e Arari, o total chega, deixa eu fazer um cálculo aqui, que o preço do potássio melhorou, 220 bilhões de dólares. É o que tem de potássio contido nessas 3 áreas. Então,
quando se fala em incentivar, criar um plano nacional de fertilizante, prioridade 1, botar essas 3 minas para funcionar. A Eustásis, Arari e Fazendinha. Eu estou entrando um pouco na área do potássio, mas para mostrar que o Amazonas ele tem os 3 ingredientes principais do fertilizante, um gás rico em hidrogênio, tem o potássio já conhecido desde 78 e agora está com a nossa bacia, que não é uma ocorrência, é uma bacia inteira com fosfato. Então, quando nós estivemos no planejamento do estado do Amazonas, nós consideramos como prioridade a implantação de um polo de fertilizantes em Manaus, o PFM, Polo de Fertilizantes em Manaus. E, é claro, como foi um governo tampão, que durou apenas 1 ano, nós apenas produzindo um trabalho embrionário, né? E a gente espera que novos governos tenham mais percepção para esse problema, né? E reativar essa ideia do Polo de Fertilizantes em Manaus. Bom, o processo de beneficiamento do nosso minério já foi testado numa metalúrgica na Austrália, né? Nós fizemos o teste, vou mostrar o fluxograma depois, né? O ambiente deposicional é o mesmo ambiente plataformal, né? Semelhante a maior número de minas de fosfato no mundo são nesse mesmo ambiente. Deposição em plataforma carbonática na área marginal, profundidade de água de 50, 200 metros, etc. Bom, o mercado de fertilizantes ele teve um incremento muito grande. Eu botei esse exemplo aí, que é 1 ano, de outubro do ano passado até novembro desse ano, né? Então, quase todas as commodities de fertilizantes aumentaram, quase que dobraram de valor, né? 87%, 92%, 72%, etc. Né? Então, eu acho que esse fator é que vai incentivar o empresariado, né? O empresariado nacional a investir em fertilizantes. Bom, quando se fala em fosfato, né, a maioria dos leigos, inclusive vários colegas, né, as pessoas pensam que é rock phosphate, é o superfosfato simples, né? Na verdade, o Brasil hoje, eu acho que gasta uns 220 milhões, 250 milhões de dólares por ano com importação de rock phosphate, mas gasta muito mais em fosfatados, principalmente diamônia fosfato, etc. Né? Então, somando tudo que o Brasil importa com fosfato, supera $1 bilhão anual. Aqui mostra as fontes, né? O Brasil, por exemplo, depende muito do diamônia fosfato dos Estados Unidos. E importações grandes da China, da Rússia. Quer dizer, não é só o Marrocos, né? O Marrocos nos exporta o rock phosphate, mas o resto o Brasil traz de outros países. Opa. Ok, não, tá certo. Aqui. Bom, aqui é uma imagem do Google Earth, mostrando, com a divisão aí dos estados, mostrando a localização do projeto, ali com aquela estrela amarela, né? E a proximidade da área agrícola, aqui, da principal área agrícola do Brasil, que é aqui o norte de Mato Grosso. E também a grande área agrícola de Rondônia, que vão ser o destino imediato da nossa produção. Aqui eu chamo a atenção para o tamanho da área agrícola de Rondônia. E quando a gente consulta as estatísticas, né, de consumo de fertilizante, de consumo de fosfato no Brasil, Rondônia está lá na rabeira, como se fosse
um consumo muito baixo. Então, eu acredito o seguinte, que os fertilizantes que vão para Rondônia, eles vão primeiro para o Mato Grosso, e de Mato Grosso vai para Rondônia. Então, as estatísticas não refletem a realidade. Eu vou pedir para você passar para mim, passa o anterior agora. Isso. Bom, aqui mostrando o nosso projeto. Aqui, esse rio aí, a oeste é o rio Aripuanã, e aquela região no nordeste da ilustração, onde fica o município de Apuí. E o nosso projeto são 7 alvarás de pesquisa, que estão em polígonos em amarelo, né? Os pontos em branco são os pontos de amostragem, quer dizer, a gente coletou mais de 1000 amostras, né, para chegar onde a gente chegou, começar a encontrar fosfato em superfície. E ali em vermelho, ela delimita a bacia fosfática, ou seja, nós temos mais de 90% de toda a bacia fosfática, que é o que a gente está pesquisando. Aqui um detalhe das primeiras campanhas de amostragem, né, mostrando esses pontinhos em azul com os teores de P2O5. Mas isso são amostras em superfície. No clima amazônico, não se encontra nunca nenhuma amostra de fosfato que não esteja depletada. Ela está sempre depletada. Isso se comprovou quando a gente começou a fazer perfurações. Em profundidade, os teores são superiores, de 20% a 30% superiores às amostras de superfície. Alguns exemplos da campanha operacional, né, do levantamento. O Rio Jatuarana, que é uma dos meios de acesso para o projeto, uma sonda aí perfurando, testemunhos de sondagem, caminhões para transportar equipamentos e material, etc. Amostras do minério. O arenito fosfático, que tem teores na faixa de 5% a 8%. O teor é relativamente baixo, mas isso é compensado pelo fato de não estar associado a argila e a alumínio, como o fosfato sedimentar. A única outra bacia importante de fosfato sedimentar é a bacia ali de Rocinha, Lagamar, né, lá no oeste de Minas Gerais. Mas lá, o teor de alumínio impede que todo o fosfato seja aproveitado. Então, eles só conseguem extrair metade do fosfato existente. Para solubilizar o restante do fosfato, seria necessário aquecer o minério a 900 graus centígrados. Bom, o afloramento aqui no canto superior direito, mostrando como é que o minério altera. O cinza escuro é o minério pouco alterado, e aquela auréola creme é onde o minério já é totalmente depletado e os teores de P2O5 na faixa de 1,5%. Na área inalterada, os teores na faixa de 6% a 8%. Bom, um outro aspecto muito importante é que nós vamos ter um subproduto maravilhoso, que é a glauconita. A glauconita, ela deixou de ser usada no século XIX como fertilizante, porque na Alemanha, no norte da Alemanha, descobriram camadas de cloreto de potássio, capeando as camadas de cloreto de sódio, que já eram conhecidas. Então, o mundo inteiro começou a usar o cloreto de sódio, cloreto de potássio, e abandonou a glauconita. Mas, no ambiente amazônico, o cloreto de potássio não é adequado, porque ele é solúvel demais. Quer dizer, daquilo que é aplicado no solo, boa parte é lixiviada pela drenagem, pela água. Então, o que estão fazendo os produtores de Apuí, do Humaitá e do norte do Mato Grosso? Eles fazem 2 a 3 aplicações de NPK para tentar bypassar esse problema da solubilidade, né? A glauconita, por ser menos solúvel, ela não seria perdida. Quer dizer, a glauconita, não só uma aplicação por ano, como uma aplicação de glauconita, ela pode permanecer no solo por 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Então, vejam a economia disso, né? Uma única aplicação.
Bom, aí, a glauconita ela tem entre 6,5% e 8% de potássio, e ela é um mineral bastante rico em ferro. Alguns exemplos da microscopia da glauconita. Essa amostra aí, esse arenito verde, né, como ocorre no campo, um arenito verde, até o pessoal chamou isso informalmente de formação verde. E as duas imagens do norte são imagens de microscopia eletrônica, mostrando a glauconita mais brilhante, a GK, e também colofano. Então, o meu objetivo, aliás, a descoberta de todo desse fosfato começou nesse fato, da glauconita. A gente não sabia que tinha fosfato. Eu queria datar a glauconita na Austrália. Então, esses grãos, aí eu percebi que a glauconita está misturada com colofano. E que há vários ciclos de solução e redeposição. Então, a datação seria impossível, né? Ia dar um resultado misto, né? Aí que a gente percebeu, opa, tem colofano. Aí olhamos, fizemos uma lâminas delgada, que é essa, a canto inferior à direita, né? Então tem um grão verde de glauconita, e todos esses grãos marrons são grãos de detríticos de colofano. Aí que começamos a perceber a importância dessa área para fosfato. Mais imagens, microscopia eletrônica, aqui caracterizando o colofano em verde-limão. Então, além dos grãos, é aí que a gente percebeu outra coisa importante. Além dos grãos de colofano, o arenito é cimentado por colofano também. Então, dá para perceber aí à direita, né? E também deu para perceber que é um arenito muito puro, à base de quartzo, glauconita e colofano. Não tem argila, não tem minerais aluminosos, que sempre podem ser complicadores, né? Bom, esse é um teste, análise de solubilidade que foi feita na Embrapa, na Lanagro, né? Mostrando uma amostra com teor de 15% de 3 ou 15% de P2O5 e uma solubilidade excelente, né? Segundo os técnicos da Lanagro, eles nunca analisaram fosfato com uma solubilidade tão boa como esse. E também mostra a quantidade muito baixa de metais nocivos, né? Metais nocivos, como chumbo, cromo, arsênio, mercúrio, etc. Bom, esse é o fluxograma para o processamento do nosso minério, que foi estabelecido por testes que nós fizemos na Austrália. Então, dá para perceber que a glauconita ela é facilmente separada, porque depois de moer, de britar e moer o arenito, ele passa por uma mesa magnética que separa a glauconita, porque a glauconita é bastante magnética. Surpreendentemente, ela tem 21 a 27% de óxido de ferro. Então, ela é magnética. Então, ela separa facilmente. Esse é o primeiro subproduto que vai sair no processo. Bom, a nossa produção inicial vai ser de rock phosphate, né? Poderá ser enriquecido por flotação ou não. Testes feitos na Austrália com flotação dupla, 2 ciclos de flotação, o minério foi enriquecido até 34% P2O5. O fluxo do transporte do minério bruto ou com pequeno beneficiamento in situ, né, ele seria de 3 maneiras. Por via fluvial, do porto de Prainha, no Rio Aripuanã, ou porto de Humaitá, no Rio Madeira, transporte terrestre até o norte de Mato Grosso, e aí tem uma alternativa de finalização da estrada que liga Apuí com Colniza. Essa ligação ela economiza em 600 quilômetros a ligação de Apuí com Cuiabá e com São Paulo. Então, isso facilitaria tremendamente
o escoamento da produção. Opa, acho que pulou um. Tem mais um com um mapa semelhante. Ah, tá. Esse aí já mostra o polo de fertilizantes de Manaus, aí no centro do mapa. Então, o minério seguiria para o polo de fertilizantes e seria beneficiado, e os produtos resultantes, produtos fosfatados, poderiam ser combinados com o potássio da Potássio Brasil. Nós já temos um acordo informal com o pessoal da Potássio Brasil de montar uma misturadora em Humaitá para misturar o potássio com o fosfato. Já seria um produto básico, né? Então, a partir de Manaus, os produtos seguiriam para Boa Vista, voltariam para Porto Velho e de Porto Velho por terra até o norte do Mato Grosso. Seguinte. Bom, eu vou comentar isso aqui rapidamente, porque eu vejo em várias reuniões que eu participo no Minas Energia desde 1970, ou seja, 50 anos, que sempre alguns não há percepção de problemas básicos, elementares, para o desenvolvimento do setor mineral no Brasil. Então, a primeira coisa é que a captação de recursos ela só é possível depois que o minerador tem o alvará, certo? E quando que a gente vai ter o alvará? Isso a gente nunca sabe. Não há um prazo. Eu sei que a ANM tem funcionários abnegados, etc., mas se a ANM não for reequipada com pessoal, e com pessoal capacitado, vai continuar. Não adianta legislação, não adianta plano, não adianta nada. Tem que ter massa humana para acelerar todo o fluxo, né? Porque o minerador está interessado num projeto. Ele não vai esperar 1 ano e meio ou 2 anos até que ele possa realmente investir, né? Eu dei o exemplo aí da presidente Dilma, que ela proibiu a emissão de alvarás para fertilizantes. Isso atrasou o setor todo durante quase 2 anos, né? Então, o período para a ANM conceder alvará chega até 2 anos. Eu vi que tem um caso aí do Projeto Santana, eles também estão esperando, né? Bom, o outro aspecto que os investidores, como eu comentei, né, eles não são do setor mineral, então é mais difícil eles entenderem o projeto, entenderem o processo e trazer os recursos. Mas aqui, esse é um ponto fundamental. Eu gostaria que o Roberto até anotasse, eu vejo que ele está anotando as coisas, esse aí certamente ele vai anotar. Eu trabalhei muito na Argentina, trabalhei muito na Bolívia, no Peru, um pouco na Colômbia, etc. E todos esses países têm banco mineiro. O Brasil não tem banco mineiro, isso é inacreditável. O Brasil não tem banco mineiro. Ah, não, porque o BNDES, não é a mesma coisa. E os maiores bancos brasileiros, vamos dizer, o Bradesco e o Banco do Brasil, não tem sequer uma carteira mineral. Então, eu acho que isso é uma lacuna que precisa ser, né, então, na contramão da maioria dos países sul-americanos. Então, só para ter uma ideia, eu montei isso aqui, que é mais estarrecedor do que eu pensava. Eu montei esse slide ontem. Então, veja a quantidade de bancos, está bem atualizado. Isso é de outubro do Banco Central. O Brasil tem 1.807 bancos. 1.807 bancos. E não tem nenhum banco mineiro. Não dá para acreditar. Bom, ao contrário do que muitos pensam, como o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, né, que tem uma visão completamente invertida, né? Na Amazônia, a partir do momento que você melhora a infraestrutura, você baixa o custo operacional, você aumenta a produtividade e você reduz o desmatamento. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, nessa região sul do Amazonas, o asfaltamento da Transamazônica, no trecho Humaitá-Apuí, da mesma forma que no Pará foi asfaltado Altamira até Marabá. Então, isso ia reduzir o custo de tudo na região, né? Tudo vem de São Paulo, via Cuiabá, etc. O próprio fertilizante importado, né, ele chega a um preço, esses preços que a gente está considerando para fertilizante,
Se vocês forem a Apuí e comprar 1 quilo de NPK, vocês vão ver quanto é que custa. É mais do que o triplo do preço oficial do mercado internacional. Essa conexão rodoviária de Apuí com Colniza são 220 mil quilômetros, já tem 65 construídos, né? Encurta em 600 quilômetros a ligação de Apuí com o resto do mundo, vamos dizer assim, né? E também o Porto de Prainha, no Rio Aripuanã, é interessante porque esse é um fato pouco percebido pelos amazonenses, né, e por todo mundo. 25% da carne que se consome em Manaus, ela vem do sul do Amazonas e ela é embarcada no Porto de Prainha. 25% da carne. Então, esse mesmo porto precisa de melhorias, fica muito rudimentar, né? Então, seria o ponto de partida para o escoamento do nosso minério, né? Nosso minério que viria para o polo industrial de Manaus para ser agregado, né, para produzir fosfatados. Bom, era isso que eu tinha a mostrar. Espero que tenha trazido alguma contribuição. Com certeza absoluta, Orestes. Muito obrigado também pelas suas colocações. Parabéns, antes de mais nada, pela combinação também. Eu havia comentado sem saber detalhes da sua. Está feliz? Função aí, sua e do seu colega geólogo como técnicos, e outros 4 pessoas empreendedoras, né, empresários também. Isso é extremamente importante para esse tipo de desenvolvimento, né? Sem dúvida nenhuma, você vai disponibilizar essa apresentação, né? Esses itens que você puxou aqui, né? Não só o financiamento, aliás, aqueles números ali que você apresentou de bancos são assustadores, né? Mas também com relação à velocidade, o mesmo ponto que o Felipe também comentou a respeito do Projeto Santana, dos projetos, tem uma questão de velocidade e agilidade na agência. A gente hoje pela manhã viu as dificuldades também que tem a agência, então isso precisa ser equacionado. Também, realmente, até com relação aos nossos vizinhos, aqui não estou falando em Suíça, Alemanha, mas aqui nossos vizinhos de condomínio, né, também a gente, de uma certa forma, está bastante atrasado. E a questão da infraestrutura, eu também entendo, também é um ponto do Santana também, do projeto Santana também, né, que também deve ser equacionado. Eu acho que a gente está num momento bom do país, pelo menos que a gente acompanha pelos jornais, pelas informações, né, e a infraestrutura, muitas vezes, eu não digo, esse último ponto talvez seja uma extensão maior, mas existem alguns pontos de gargalo, né, que rapidamente são resolvidos, né, e facilita esse tipo de investimento, né. Eu entendi que, do ponto de vista metalúrgico, ali o processo está sob controle. É isso. Pelos ensaios que foram feitos, o circuito, o projeto também. É isso, né? Ok. Muito bem. Eu agradeço, viu, Orestes, mais uma vez. Obrigado. Aí, eu agradeço aí também a tua colaboração. O que não falta nisso é experiência sua para poder tocar o projeto para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço.